Olá pessoal, bom dia a todos, começando mais um Na Tela com a Levante. Eu sou o Felipe Vilaco, estou aqui com o Eduardo Guimarães. Bom dia, Eduardo. Felipe, bom dia pessoal. Hoje um dia um pouquinho mais tenso, vamos dizer assim, né? Os mercados seguindo a esteira dos mercados lá de fora, sem grandes novidades políticas por aqui. Isso fez com que o Bovespa caísse, além do dia um pouco mais negativo lá fora, né? Estamos com sinais mistos, vamos dizer dessa forma. O dia foi negativo ontem também, então acaba levando em consideração ontem, que acabou surfando, que segunda e terça foi basicamente notícia local, nada mais impacta o mercado local que política, e acaba ignorando todo o cenário de fora. Certo, Eduardo? Lá fora é o que? A Treasury, juro americano subindo, Felipe? Exatamente. A fonte de maior tensão, você diria? Exatamente, né? Acho que tem uma pressão inflacionária lá que todos começam a ficar com medo. Isso pode fazer com que o Fed, né, e o FONC aumente os juros de uma forma mais intensa. Isso faz com que a curva de juros abra bastante, né? A gente está falando de juros futuros, então a expectativa dos juros futuros aumente. A gente olha muito para a Treasury de 10 anos lá, né? Então, o vencimento daqui 10 anos. Então, está em 3,30 o ano. Exatamente, né? Subiu de 3,15, 3,20 para 3,30, né? É uma das maiores, dos maiores valores, né? Os maiores patamares desde o início dessa década. Então, isso gera uma preocupação no mundo. Você muda a taxa livre de risco do mundo. Então, isso acaba impactando diversos mercados. E impacta, assim, o mercado de ações americano. A gente está vendo aqui o S&P agora caindo 0,4, né? Então, assim, é uma correlação óbvia. Cai a bolsa nos Estados Unidos, aqui a tendência é cair também. Claro que tem a eleição, que é um driver à parte, mas já são 4 quedas do Nasdaq seguidas. Quer dizer, até estava falando sobre isso, né? A bolsa americana está no 10º ano de alta. Só depois da Segunda Guerra houve uma época tão positiva. Então, o mercado começa a questionar, não vou dizer bolha, mas se tem mais fôlego para essa alta e como a economia americana, que é o motor do mundo, vai suportar isso, né? Então, acho que tivemos um dia muito positivo aqui pós-eleição. Ontem a bolsa fechou literalmente no 0 a 0 e hoje o futuro está abrindo aqui em queda de 0,88. A gente vai até colocar na tela aqui para vocês. Aqui está o futuro. Então, está olhando aqui, está caindo 0,88, a vista acabou de abrir e está caindo 0,25. Né? Esse valor deve se ajustar, a vista deve seguir a tendência do futuro. Aí. Mas é um dia com sinais mistos, né? Notícias positivas e negativas por todos. Né? Então o mercado começa a voltar ao normal, começa a trabalhar no pós-eleição, né? E fica uma expectativa, né? Hoje vai ter a primeira pesquisa aí do segundo turno, então a gente até escreveu, né? Começou o segundo tempo do jogo, acabou de começar, né? Estou falando aí da eleição, então vai ter uma volatilidade, é natural, né? Acho que houve um primeiro ajuste muito forte segunda-feira, principalmente estatais, e agora é outro jogo e vai ser o sobe e desce, né? Acho que no curto prazo, difícil passar aí os 90 mil índice, né? Tá perto de 86 mil. A gente não vê fundamento curto prazo para passar esses 90 mil, né, Felipe? Exatamente, né? Acho que o grande ponto é eleições. Acho que nada mais importa no país que eleições. Né? Todos os outros fatores estão aliados a eleições. Seja PIB, inflação, economia, indústria, serviços, comércio. Tudo depende muito do futuro das eleições. Né? A gente vê que a gente fala muito com empresas, a gente fala muito. Muita gente está segurando todos os investimentos, a gente vai fazer tudo que tem para fazer, está parado há anos em função dessa eleição. Se ganhar um candidato reformista, comprometido, que de fato invista na economia, na indústria, que dê liberdade, os empresários voltam a investir e é um movimento natural. Né? Com mais confiança, o empresário volta a investir, com mais confiança, o consumidor volta a consumir com mais emprego. É um compasso de espera, né? O mês de outubro é meio perdido na espera da eleição. A gente está falando aqui mais 18 dias até a votação do segundo turno, e aí vai ficar em espera, e aí vão ter os debates, as pesquisas, e acho que é meio espera, né, Felipe? Com certeza, né? No compasso da espera foi uma boa frase para determinar esse período que a gente vive tão incerto. E no cenário corporativo, Felipe, alguma novidade de Petrobras, é isso? Exatamente, né? A Petro aí está no seu processo de venda de ativos, né? Acho que um ativo muito importante, que agora a gente tem uma notícia, é a TAG, né? Que faz a parte de gasoduto no norte e nordeste. Bom, o processo dela estava bem avançado
quando em julho saiu a notícia do Lewandowski que proibiu as vendas das estatais. Isso acabou pegando todo mundo de surpresa e acabou parando, de fato, o processo de venda, que já estava avançado, né? Diversos fundos gringos interessados, diversos fundos de private equity, então tinha muita gente interessada, porque é um ativo bom. Isso fez com que diminuísse toda a intenção de venda, né? Isso acabou um pouco e também, depois disso, uma nova notícia, né? O governo estrutura uma ideia, estrutura um pensamento para tentar vender. Bom, com isso, o governo estruturou uma ideia utilizando uma lei do petróleo para tentar fazer com que essa venda seja aprovada. E pediu um parecer da AGU. A AGU já deu um parecer parecido na questão da Eletrobras e deve provavelmente seguir a mesma esteira aí e dar um parecer positivo para a venda. Está tentando fazer esse ano ainda, né? Por sinal, né? Acho meio provável talvez fazer esse ano, mas é uma notícia positiva, né? A Petrobras precisa reduzir o seu endividamento e focar na operação, né? E voltar a fazer os investimentos que ela precisa fazer. Então, inclusive, na segunda-feira, as ações da BR Distribuidora subiram até mais que a própria ação da Petrobras, né? E tem mais outra notícia que o furacão aí fez o preço do petróleo aumentar ainda mais, né? Exatamente, né? É isso, assim, é claro, uma tragédia aí, o furacão e tal, muitos estragos, mas o preço do petróleo mais alto é bom para a Petrobras. Né? Exatamente, está perto de $75, a gente está olhando para o WTI, né? Que é o petróleo extraído do Golfo do México, toda aquela região. De fato, o medo de um furacão, o medo de uma tempestade acaba aumentando a cotação, né? Porque você tem que parar a operação, pode ter algum estrago, pode ter alguma coisa, tem que evacuar as plataformas offshore, isso acaba impactando o mercado, a extração e a quantidade de óleo produzido. As outras notícias são resultados operacionais das construtoras de baixa renda, tá? Então, vou falar aqui de MRV e de Direcional, né? Minha Casa Minha Vida, basicamente. Então, a MRV é um resultado meio misto, assim, teve um número mais fraco de lançamentos e vendas. A companhia culpou um pouco o atraso na obtenção de licenças e o período eleitoral afetou a venda, e parece mais uma desculpa, mas a geração de caixa foi muito forte, né? 237 milhões de reais no trimestre. Então, acho que uma coisa vai compensar a outra e vai ser um impacto aí neutro, o índice Bovespa agora caindo 1,20. Então, imagino que a MRV aí deve cair um pouco mais que o índice, alguma coisa assim. Não vai ser uma queda muito mais forte. E na Direcional, o número mais fraco, já esperado, porque ele lançou só no final de setembro. Então, quando o lançamento ocorre assim no final de setembro, não dá tempo de fazer a venda do lançamento. Então, e também a empresa vendeu uma participação numa empresa que ela tem. Então, a venda desse trimestre você tem que dividir nessas três partes. Tira o que foi o lançamento que foi no final, que não deu tempo de vender, tira essa parte de uma empresa, a participação que ele vendeu. Então, a venda do estoque, o chamado venda sobre oferta, né, a velocidade de vendas do estoque foi boa. Então, o resultado aí, diria também neutro aí da Direcional, talvez um pouquinho mais negativo que a MRV. Então, acho que essas notícias agora é natural, na véspera aí do resultado fechado, né, do terceiro trimestre, a gente vê esses resultados operacionais com a chamada prévia, né, que já é uma boa indicação do resultado. É um bom indicativo, né? E chega muito antes, né? Porque fechou o trimestre fazem 10 dias, né? Essas empresas aí, as construtoras, pelo menos, devem divulgar o balanço lá em novembro só. Lembrando que a data limite, né, é 14 de novembro. É a data, o último dia que as empresas têm para reportar o resultado do terceiro trimestre, 45 dias após 30 de setembro. Então, agora, mais para frente aí, vai começar aí a temporada de resultado. A partir do dia 20, mais ou menos, a gente começa a ver resultado do terceiro tri. Ótimo, Eduardo. Pessoal, comentando as principais notícias e os principais pontos para você estar informado e fazer suas operações no dia de hoje. A gente se vê amanhã e um bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, bons negócios. Tchau, tchau.